Fala de quê, beleza? De que falando? Só por hoje buscando autoconhecimento e reformulação. Assista o vídeo até o final, pode ser mais uma ferramenta importante de recuperação. E o conteúdo é diário, então se inscreva no canal e ative a notificação para continuar voltando. Funciona. Vamos lá para a meditação de hoje? Nós somos adictos, e se conseguimos perceber e reconhecer isso, significa que as nossas histórias não foram aquelas que idealizamos. Não tivemos uma vida como a maioria das outras pessoas. Tivemos um passado conturbado e difícil. Vivemos situações extremamente complicadas. Tivemos comportamentos dos quais nos envergonhamos hoje. Magoamos as outras pessoas. Traímos a confiança de todos que estiveram próximos de nós por algum momento. Jogamos fora oportunidades e relacionamentos. Perdemos os nossos bens, tanto materiais quanto sentimentais, que eram caros para nós. Trocamos tudo isso por mais uma dose. Destruímos os nossos corpos, as nossas mentes e os nossos espíritos. Também tivemos experiências onde nós fomos traídos e magoados. Podemos ter vindo de famílias disfuncionais. Alguns de nós sofreram abusos físicos e psicológicos. Independente das diferenças individuais e dos contextos em que vivíamos, o fato é que a nossa história de vida não era nada bonita e nem agradável. Muito pelo contrário. Se pudéssemos resumi-la em uma só palavra, essa palavra poderia facilmente ser sofrimento. Durante muito tempo, amarguramos remorso e rancor do nosso passado. A nossa história de vida era um peso que precisávamos carregar conosco e se tornava cada vez mais difícil de conviver com isso. Acumulávamos ainda mais dor e sofrimento. Nós éramos o fruto das desgraças que ocorreram em nossas vidas. Precisávamos encontrar uma maneira de lidar com toda essa carga que levávamos em nossos ombros. Aquilo que destruía ainda mais as nossas vidas acabou sendo a nossa única fuga desse peso terrível que carregávamos. Encontramos nas drogas o alívio que acreditamos ser a nossa única saída. Quanto mais usávamos, mais o nosso passado se tornava ruim, pois acumulávamos ainda mais sofrimento e dor. Mas, ao contrário do que seria coerente, não conseguíamos parar de usar. Quanto mais dor nós sentíamos, mais drogas nós usávamos. E quanto mais drogas usávamos, mais dor sentíamos. O que estava feito, já estava feito. Não poderíamos mudar o nosso passado, e as nossas histórias de vida, em nosso pensamento, já havia nos condenado. O uso de drogas nos ajudava a fingir sermos quem não éramos. Criamos fantasias sobre o nosso próprio passado e inventamos para nós mesmos uma mentira e passamos a viver nela. Tentamos fugir das nossas próprias histórias. E quanto mais nos afastávamos da verdade do nosso passado, mais perdidos nós ficávamos e mais evidentes ficavam as nossas dores e sofrimentos. Durante muito tempo, ficamos presos nesse ciclo, tentando nos afastar de nós mesmos e sendo empurrados novamente em direção a uma verdade que não queríamos enxergar. Procuramos, durante a nossa adicção ativa, solucionar o problema do nosso passado, fugindo e nos escondendo dele. Demoramos muito para perceber que essa não era a solução,
mais uma das fontes do nosso problema. Entrar em recuperação significa buscar a nossa sanidade. Precisamos encarar a nossa realidade e descobrir a nós mesmos. Precisamos nos conhecer. E nós somos hoje o que a nossa própria história construiu. Nós fomos moldados pelo nosso passado e ele é real. Faz parte do nosso processo de recuperação lidar com esse passado e pararmos de fugir dele. Precisávamos encontrar uma nova maneira de lidar com as nossas próprias histórias, pois fugir delas só havia nos trazido ainda mais desgraça e sofrimento. Paramos de anestesiar os nossos sentimentos. Renunciamos ao mecanismo que usávamos para fugir de nós mesmos e demos de cara com a nossa verdade. Não demoramos muito para perceber que seria justamente esse passado a nossa principal fonte de força e motivação que sustentaria a nossa recuperação. Por que buscamos um tratamento? Por que viemos parar em uma reunião? Por que precisamos pedir ajuda? Porque tivemos um passado igual ao que tivemos. Começamos a responder às nossas questões e entender o nosso funcionamento quando olhamos para nós mesmos e vimos os nossos padrões repetitivos de comportamento. As histórias e os sofrimentos que vivemos nos permitiram a identificação com os outros adictos em recuperação. Reconhecemos as nossas histórias e fizemos as pazes conosco mesmos. Paramos de fugir e aceitamos o que nós fizemos com a nossa história e o que os outros fizeram conosco. Paramos de lamentar e começamos a agir. Reconhecer e aceitar o nosso passado nos fez entender o nosso presente. Conhecemos a nós mesmos e pudemos seguir em frente sem carregarmos o peso dos nossos remorsos e rancores. Não nos apoiávamos mais nas mentiras que contávamos para nós mesmos. O nosso passado de adicção ativa era o nosso passado. Era o nosso patrimônio. Se hoje estamos em recuperação e damos valor a tudo o que conquistamos, se pudemos entender a importância de cada minuto que aproveitamos a vida, devemos agradecer a essa nossa experiência. Hoje, podemos olhar para trás sem ressentimentos. Reconhecemos as nossas próprias histórias e aceitamos o nosso passado. O nosso sofrimento tem uma participação importante em nossas conquistas de hoje. As coisas erradas que fizemos e os abusos que sofremos nos serviram para construir a nossa experiência de agora. Se podemos usufruir da nossa recuperação hoje, é porque um dia estivemos na ativa. Podemos compartilhar o nosso passado com os outros adictos, pois entendemos a sua importância para a construção das nossas vidas e entendemos como o passado dos outros adictos foram importantes para que pudéssemos aceitar o nosso. Fala de quê? Diariamente vigilante em nossa recuperação. Não fique com a impressão apenas desse vídeo. Assista a outros, funciona. Então curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque o segredo pode estar no próximo vídeo. Só por hoje.